Programa Espírita Quarta Dimensão. Muito se questiona as ações de Deus em nosso planeta. Alguns, de forma invigilante, chegam a dizer: nem Deus dá jeito nisso, tudo está uma loucura. Um erro pensarmos assim. Deus é sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Antes de reclamar, busque saber aonde há lógica nas situações. Vale lembrar que ainda estamos num planeta escola e temos nossas limitações. Pensar é avançar na evolução. Certa vez, Chico Xavier foi questionado sobre Joana d'Arc. A pergunta: por que Joana d'Arc fez a guerra e foi considerada santa? A resposta: naquela época, os espíritos encarregados da evolução do planeta estavam selecionando os genes que viriam a servir na formação do corpo da pleiade de espíritos nobres que reencarnariam para ampliar o desenvolvimento geral da Terra, através do chamado Iluminismo francês. Se a França fosse invadida, perder-se-ia o trabalho de muitos séculos. Então Joana d'Arc foi convocada para que impedisse a invasão, a fim de se preservar as sementes desses genes. Ela não foi convocada para fazer a guerra, e sim para parar com a guerra, deixando para o futuro o entendimento de sua missão. Por isso, meu amigo e minha amiga, antes de qualquer rebeldia, devemos parar e pensar na sabedoria divina. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, professora Jacira Matias, continuando a sua contribuição perante a humanidade. Afinal de contas, somos espíritos imortais e mais uma experiência no corpo de carne. E tem gente aí querendo morrer, Jacira. Olha, vê se pode, mas só que ninguém morre. Está querendo pular do barco. Já está querendo pular do barco, daí volta novamente, e aí como é que fica? Não, nós temos que entender a nossa vida, meu querido telespectador. Devemos entender, afinal de contas, Deus cria para a felicidade, somos o seu projeto da própria felicidade de Deus, somos os coisinhas ricas do Papai do Céu, como diz a minha Santa Mãezinha. Então vamos lá, Jacira Matias, a uma questão do Livro dos Espíritos, questão 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Isso é para quem tem muito pecado, né? Será que Deus vai me perdoar? Mas eu não fiz por querer. Tem gente que diz assim, não fiz por querer. Então, eis a resposta dos imortais. Deus sabe distinguir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. É aquele negócio, né, Jacira? A pessoa ela quer ser perdoada, mas não quer mudar o hábito. O que acontece? Insire novamente nesses defeitinhos da vida. Quer aprender? Vamos mudar. E Deus leva muito em consideração isso, a nossa própria mudança. Jacira, eu vejo assim que é uma pergunta muito oportuna, ao mesmo tempo profunda e simples, mas a resposta é mais simples ainda. Só que as pessoas, aliás, no último programa, você falou muito a questão da mudança. As pessoas não gostam de aceitar muito a questão da mudança. O que a gente pode acrescentar aí, Jacira? Pergunta simples, resposta simples, mas a compreensão é que é o grande desafio de muitos, né? De muitas pessoas ainda. Aceitar essa mudança. Então, como é uma daquelas perguntas que as pessoas não gostam de ler dentro do livro, né? Não querem estar de cara ali com esse tipo de esclarecimento.
Porque quando você fala em mudança, isso já causa em algumas pessoas uma dificuldade de compreensão, porque elas têm que se movimentar. Sim. Porque dentro da resposta do Livro dos Espíritos está escrito aí que a melhor prece é a ação, né? Então não adianta a gente, por uma ação infeliz, um equívoco, aí você pode, eu vou vou me recolher ao meu quarto, né, e vou orar, vou pedir a Deus perdão. Você reconheceu o equívoco, quer pedir perdão a Deus? Pede. Nós não vamos dizer aqui que não peça, né? Você pede, mas você tem que ter o entendimento de que você só se sentirá aliviado, equilibrado, feliz, desse equívoco se você gerar a mudança, né? E isso é um questionamento muito grande, não só dentro do movimento espírita como fora, quando pergunta se Deus castiga. Aí se você fala que sim, aí você, né, destoa do que a gente tem como base. Né? Deus é amor, misericórdia, né? E se você diz que não, você compra uma briga com aqueles que acham que Deus é implacável, né? E na verdade, Deus está acima de tudo isso, porque existem suas leis. As leis estão prontas e vivas e para tudo sempre. Então, o único que destoa, que sai, é o espírito, é o ser. Né, o ser inteligente, que somos nós, é que destoamos das leis e para cada movimento que nós fazemos equivocadamente, nós vamos ter uma consequência. Então, Deus está acima de tudo isso. O importante é você se ajustar com aquele irmão que você tem, né, a dificuldade, porque a gente precisa se ajustar. A gente precisa achar o ponto em comum, né? Conversar, achar uma solução para aquilo e também não continuar mais tentando cada vez mais melhorar. Nós estamos em evolução. Isso daí não vai ser assim tão instantâneo, mas nós vamos trabalhando para cada vez mais melhorarmos esse entendimento. Então Deus está acima de tudo isso. E nós, como seus filhos, que destoamos das leis da criação, é que devemos nos organizar. E as leis de Deus, elas não são leis impossíveis de serem seguidas, sim. Como muitas pessoas acham, que é muito, muito pesado seguir, né? Tem gente que acha que o Espiritismo só fala de morte, isso para ele quer vida, né? É um ser que está trabalhando a sua incompreensão, né? Eles acham que ser espírita é ter devoção para ser pobre, né? Porque fala dos desprendimentos, né? Se a gente for ficar falando aqui, tem tanto exemplo, mas são entendimentos equivocados. Jacira, você conhece pessoas que têm o hábito de dizer, não vou pedir perdão? Sim. Tem muita gente, né, Jacira? Mas você sabia... Porque a culpa não foi minha. Não, então tem um complemento, agora, né? veja bem, você entrou num ponto aí que, em cima do que eu vou falar agora, você não gosta de pedir perdão, né? Mas você sabia que um dia você vai pedir perdão? Um dia a pessoa vai pedir perdão. Sabe por quê, Jacira? A pressão da lei. Justamente. A pressão. Né? Quando a lei de Deus, não é a lei dos homens, não, quando a lei de Deus começa a fazer o seu efeito... Afunilar. Justo, afunilar. Vai chegar aqui, a tangente, né? Você vai aqui... E aí o que você vai perceber? Que está voltando a sua ação. Isso. Aí você quer resolver. Quer resolver? Não. Aí vem aquela, não, mas você tem que pedir perdão. Não, eu não tive culpa. Se você não teve culpa, então por que está funilando? Por que está acontecendo as coisas? Porque está se sentindo pressionado. Justo. Né? É a lei. O então, progresso. Quando a gente começa a entender a lei de Deus não pune, não. Ela não pune, ela ajusta. Ela nos recoloca. E o que acontece? Você vai verificar que a sua ação causou uma reação. Voltou.
E aí o que você tem que fazer? Mudar. Você tem que mudar de pensamento, você tem que mudar de ações, aonde um pedido sincero a Deus, Deus, realmente eu errei. E agora? Estamos kit? O que papai do céu disse? Não, meu filho. Não, você tem que fazer a viagem de volta. Tem que mudar o seu comportamento. Porque se você não mudar o seu comportamento, você vai tratar de novo da situação de uma forma muito mais grotesca. Então, todas as vezes que nós nos sentimos pressionados pela lei, não é que Deus está nos punindo, não. Deus simplesmente está fazendo com que a gente reveja os nossos comportamentos e mude. E quando nós mudamos, o que acontece, Jacira? Tudo volta ao eixo, né? E a gente fica feliz. A gente tem que lembrar, que, analisando essa questão de perdão, que nós já evoluímos bastante. Muito. Antigamente, as pessoas compravam perdão. Era mais fácil, né? Comprava o perdão. Aí ela comprava, tô kit com a lei. Paguei, né? Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento, né, da inteligência, da razão, do bom senso, o surgimento do espiritismo que veio para contribuir com a humanidade, nós fomos observando que não adianta estar pagando nada. Não adianta você também estar colocando palavras, Deus me perdoe Deus, e continua a mesma canção. Né? A gente tem que mudar, né? Porque, como você falou, vai afunilar. Se não for nessa, será na outra, mas vai afunilar. Então, é que nós possamos, se você ainda tem resistência de chegar com a pessoa e declarar, pedir este perdão, que aí entra no orgulho, mas que você possa pedir perdão a Deus, ele vai aceitar, mas que você mude a partir daquele momento. Tem muita gente que tem a dificuldade com as palavras. E realmente eu conheço pessoas que são bastante orgulhosas que não gostam de pedir perdão. Nós entendemos. Sim, é evolução. sim. É evolução. Mas você pode reduzir essa consequência da lei, mudando. Não precisa falar, não, Jacira, me perdoa. Não precisa. As ações. Mas o que eu faço? Eu trago um chocolate para Jacira. Jacira, eu passei ali, trouxe para ti. A Jacira me olha meio desconfiada. Esse santo quer reza. Mas ela percebe que eu estou querendo o quê? Me reatar. Eu estou querendo me justificar. Eu não preciso falar. E é essa mudança que vai fazendo com que a gente trabalhe os sentimentos. E aí, depois de tantos chocolates, eu digo, Jacira, te lembra daquele dia? Pois é, te esqueceu. Lógico, Douglas, tu me deu tanto chocolate que eu até me esqueci da ofensa. Então comece a fazer coisas que o outro goste. Não precisa falar, não. Porque a grande dificuldade... protocolar, né? O pessoal quer protocolo. Quer protocolo. Tá aqui os espíritos. É a ação. É a ação. Então, a partir do momento em que você não faz mais, não se torna muito mais grosseiro, e você vai fazendo movimentos de desculpa à ação, as palavras elas se tornam o quê? Obsoletas. Muitas palavras se tornam obsoletas. Então, comece a trabalhar, até mesmo, porque a psicologia hoje tem ajudado muito nesse sentido. Sim, libertação mental, sentimento de alívio, né? E você acaba de não acarretar problemas psicossomáticos para você, né? Sim. Que hoje, o que está aí, né? E é um assunto muito bom de conversar. Porque hoje em dia, Jacira, como você falou, já há uma evolução muito grande. Há uma evolução. Só que as pessoas elas estão encontrando dificuldade de reconciliação. Devido, lógico, né? Colocar a burocracia. Coloca a burocracia. Mas aí começa a trabalhar as mudanças mesmo, sabe? A ação. Não precisa você sair do sofá, ligar, oi, tudo bem, sabe? Não, calma. Mande uma mensagem de boa noite, certo? E aí você vai começando a ter aqueles comportamentos. Aí um dia, Jacira, a pessoa ela chega e vai ter facilidade com as palavras. Isso. A natureza não dá saltos, meus amigos. Nós já evoluímos bastante, mas nós ainda temos brutalidades ainda a serem dominadas. Mas como é que a gente vai fazendo isso? Com pequenos exercícios, com pequenas ações,
porque a natureza não dá saltos e Deus não agride, né? Assim, Isso é verdade. Deus não agride consciência. Não agride em nada, né? Nós agredimos, na verdade, né? E que bom que nós estamos nessa conversa aqui esclarecedora, Sim, né, Douglas? sim, porque tem muitos corações agora que estão tristes porque magoaram, mas não tem estão travados, como- estão travados. Não, faça o seguinte, procure saber se a pessoa, se for mulher, procure saber se gosta de chocolate, se for homem, procure saber o que gosta, e por aí você vai fazendo coisas que a pessoa sinta que você quer se retratar, mas sente a dificuldade. Agora, só para finalizar essa coisa, mas se você identificar que a pessoa está pedindo desculpa, pelo amor de Deus, não jogue água fria, aceite. É porque tem gente assim, exemplo, aí já a pessoa, eu faço todo o carinho e diz, tomou vergonha na cara, né, Douglas? Aí pronto, estragou tudo. As exigências. Ajuda, meu amigo, ajuda, minha amiga. Ajuda a subir. Ajuda a subir, ajuda. Então a pessoa está fazendo, não, nem diga assim, tomou vergonha na cara. Não, fique calado, olha, muito obrigado. Quer dizer, você está servindo de alavanca para uma pessoa que está travada. Isso aí, verdade. Isso é muito bonito, né? É bonito, profundo, né? É. E profundo, realmente. Eu- Tem seus méritos, né? Tem. Ter sensibilidade. Afinal de contas, ninguém está ao seu lado por acaso. Isso é verdade. Quem sabe essa brutalidade não foi você que ensinou lá atrás em reencarnações passadas. O Espiritismo é maravilhoso. O Espiritismo sempre nos faz voltar ao passado. Tem gente que, não, passado é passado. Não. O passado tem o seu reflexo agora. Passado e futuro é o presente. A astrofísica já começa a mostrar isso de uma forma muito mais nítida através de experiências em laboratório. Então, Jacira, eu acho que o dever de cada foi brilhante, né? Então, nada de palavras, não desenhe palavras, desenhe ações que o Papai do Céu adora, certo? E não vá me estragar o trabalho que o outro está fazendo com tanto esforço, né, Jacira? Verdade. Tu gosta de chocolate? Eu gosto. Já sei, o dia que a Jacira ficar chateada comigo, eu trago logo o chocolate. Né? Mas ela é boazinha, ela não vai falar, tá bom? Então, vamos a mais uma aula aí de Espiritismo, porque ele está aí à porta. Quem? O Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Começando agora o Clube da Alegria Espírita! A sua telinha! A sua telinha! Muitas novidades! Com muitas novidades! Vocês estão mangando de mim, hein? Bom, gente, nós temos agora um novo integrante aqui do clube. É o nosso amigo Gabriel. Como é teu nome, Gabriel? Gabriel. Gabriel, fala aí. Tem quantos anos? 9. 90 anos, tá ficando velhinho, hein, rapaz? Tem que ser, hein? Terceiro. Ano. A matéria que gosta mais? Matemática. Isso, muito bem. E aqui vocês conhecem já, né? A Acha Cantuária. Acha Cantuária, tudo bem? Você tem tá com quantos anos agora? 9. Não, tu só dá regra, filha. O único novo sou eu. Que série? Quarto. Ano. Isso aí, gente. Mas olha, gente, fique conosco, porque tem muita novidade no programa, muita coisa boa no programa, né? Tem os clip shows, tem os blocos da Gabriela e da Patrícia, muito legal mesmo, tá? E olha aí, e dê aquele likezinho aí embaixo, gente. É necessário. Tá bom? Vamos dar uma volta, depois a gente volta pra cá. Vamos lá, atenção, quando a gente vai agora, vamos lanchar. Você não sabe? Então fique sabendo! Tamboril. O tamboril possui a cabeça maior do que o corpo, dentes afiados,
e uma antena no alto da cabeça, utilizada para atacar, parecida com uma vara de pescar. Para atrair suas presas, ele usa da bioluminescência. Um macho tem cerca de 10 centímetros de diâmetro, enquanto a fêmea pode ter 20 a 40 centímetros. Uma das únicas funções do tamborim macho é realizar a fusão para a reprodução. Ao localizar a fêmea, o macho morde sua barriga e libera por sua boca algumas substâncias químicas que realizam uma verdadeira fusão. Fisicamente, como se alguém tivesse aplicado cola ou algum tipo de massa. Com essa fusão, seu sangue e seus tecidos são misturados com o dela. Ali há um DNA e exatamente a função de defesa que o sistema imune realiza. Se você não sabe, então fique sabendo! Quer aprender a ciência espírita? Vem com a gente! Hoje vamos falar de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das grandes dádivas concedidas por Deus ao ser humano. Ele representa a capacidade de escolher o próprio caminho de tomar decisões que irão direta ou indiretamente moldar o nosso destino. A doutrina espírita nos ensina que, apesar de termos o livre-arbítrio, as escolhas que fazemos sempre terão consequências na nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Cada ação, pensamento e sentimento está interligado com as leis divinas de causa e efeito, que funcionam como um processo de aprendizado e crescimento. Quando fazemos boas escolhas, avançamos em nossa jornada evolutiva, nos aproximando da perfeição em que somos destinados. Entretanto, ao usarmos o nosso livre-arbítrio de maneira errada, podemos nos afastar desse caminho, criando obstáculos e sofrimentos desnecessários. A lei do livre-arbítrio está ligada ao processo espiritual e por isso nos é dado o direito de errar, mas também a chance de corrigir e de crescer. Olá, amiguinhos e amiguinhas! Como vai? Hoje no nosso Ciência Espírita Kids, vamos falar algumas provas da imortalidade da alma. Vem comigo! Casa mal assombrada é transporte de objetos. Você sabe o que é uma casa mal assombrada? Casa mal assombrada são ambientes onde existe a presença de espíritos desencarnados. E tais espíritos conseguem mover objetos, abrir portas e janelas. Em casos mais raros, o espírito pode se materializar e tornar-se visível. O sono. Quando a gente dorme, o nosso corpo descansa e os sentidos estão inativos, parados. Como o espírito não para, aí ele se desloca, sai do corpo, viaja, se encontra com amigos, parentes, vê muitas coisas em uma viagem ao mundo espiritual, mas sempre ligado por um cordão, um fio fluídico, depois retorna ao corpo físico. Manifestação dos espíritos pela escrita. Variadas são as formas de comunicação dos espíritos pela escrita. Que no Brasil temos os médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros. EQM, experiência de quase morte. É o estado de morte clínica. O que é morte clínica? É a ausência dos batimentos do coração ou o cérebro para de funcionar, que pode ser provocado por um acidente ou outras doenças. O espírito se desloca do corpo e passeia pela sala do hospital, vendo tudo o que ocorre, vê os médicos, os enfermeiros, conversa com parentes que já desencarnaram, vê luzes, passa por várias experiências fora do corpo. Depois de algum tempo, retorna ao corpo físico. E aí, gente, gostaram? É bom a gente saber que somos espíritos imortais e não morremos. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Olá, criançada! Eu sou o Gabriel. E eu sou a Aisha. Estamos no especial da criança. Agora é a hora do nosso clip show. Com o desenho animado Pedro e Andrezinho em fluido cósmico universal. Criançada,
universal é a energia de Deus que está em todo lugar, dando vida a tudo no universo. Isso, estamos mergulhados nesse fluido cósmico como os peixes no mar. Vamos assistir Clipe Show! Fluido cósmico. E aí, Pedrinho? Tudo bem? Tá com algum problema? É o Pitoco, Andrezinho. Ele tá assim há dias. Não come, não brinca, fica só deitado. Acho que tá doente. Ele precisa de um veterinário, um médico dos bichos. Eu sei, mas meu pai disse que só depois do dia 10 vai ter dinheiro para pagar um médico. Até lá temos que confiar em Deus. Teu pai tá certo, Pedrinho. Temos sempre que confiar na providência divina. Sei não, Andrezinho. Você acha que com tanta coisa para cuidar, Deus vai achar tempo pro meu cachorrinho? Vai sim. Mas como? Ontem mesmo, o professor na nossa aula falou sobre a grandeza do universo. Ele deu um exemplo. Se pegarmos um punhado de areia na praia e imaginar que cada grãozinho de areia é uma estrela, como o nosso Sol, e que o punhado de areia que temos na mão é uma galáxia, e imaginemos quantos punhados de areia podemos juntar em todas as praias do mundo inteiro. Mesmo assim, não podemos ter ideia de quantas galáxias existem no universo. Com tantas galáxias, com tantos planetas e com tantas vidas para cuidar, você acha que Deus vai se lembrar do meu Pitoco? Olha, Pedro, você sabe que na cidade espiritual em que vivo, eu também vou à escola. Outro dia eu tive uma aula sobre fluido cósmico universal. Fluido quê? Fluido cósmico. Os chineses chamam de Qi, os hindus chamam de Prana, outros chamam de Ki, ou seja, cada povo tem um nome para essa energia. O que importa é sabermos que vivemos nessa energia como se fôssemos peixes no oceano. Assim como os peixes vivem dentro da água do mar, nós vivemos envolvidos nessa energia que Kardec chamou de fluido cósmico universal. Essa energia, também chamada de hálito do Criador, vem de Deus, penetra todos os mundos e todos os seres. Ela está nos minerais, nos vegetais, nos animais, em nós e em tudo que existe. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Tudo bem, mas não entendi ainda como Deus vai ter tempo de cuidar do Pitoco. Aí é que tá. Deus espera que você cuide do Pitoco. Mas eu só sou uma criança. Que pode um garotinho como eu fazer? Tudo. Quando amamos alguém, podemos pegar um pouco dessa energia e passar para alguém que amamos. Vai buscar a tigela d'água do Pitoco. É pra já. Tá aqui. Agora vamos pensar em Deus e nos carregar com essa energia. Toda vez que fazemos uma prece, mergulhamos nessa energia e somos atendidos por Deus. Agora vamos estender as mãos sobre a tigela e transferir toda a energia que recebemos de Deus junto com a nossa própria energia. Toma essa água, Pitoco. Toma. Que bom, ele tá tomando. Viu como é? Deus agiu sobre o Pitoco através de você. Olha só, ele já tá querendo passear. Calma, Pitoco. Não corra tanto. Calma. Sei não, Andrezinho. Acho que Deus exagerou na dose. Atenção, galerinha! Tá chegando uma aventura mágica e cheia de histórias incríveis! É o bloco Conta Encanta!
chegou agora a parte mais gostosa do programa. São os abraços. Tem abraço, Acha? Tenho. O porteiro Carlos, lá do meu prédio. Isso, Carlos. A gente boa o Carlos, né? Isso. E você, meu amigo? Pra minha mãe e pro meu pai. Isso. Que me deixaram ficar aqui e eu aceitei a ideia. Ah, legal. Toma. É isso aí. E o meu abraço vai para todos vocês que nos acompanham todos os domingos, tá bom? Eu vou lá. Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá, vamos lá. Sabemos que o pensamento é força criadora. Diante disso, é importante estarmos atentos e vigilantes com relação aos nossos sentimentos, visto que estes exercem influência nos pensamentos, ou seja, sentimentos bons geram um estado de equilíbrio ao espírito e, consequentemente, para as células. Diante deste esclarecimento, devemos tomar cuidado ao excesso de informações guardadas no nosso campo mental, ocasionadas muitas vezes por preocupações ou acontecimentos inerentes ao nosso dia a dia. Assim, é necessário fazermos uma limpeza diária no campo mental, deletando informações desnecessárias, pois o excesso, a repetição e a permanência de fatos na mente poderá ocasionar a desestruturação das células, levando a estados de desequilíbrios, que se refletirá no corpo físico, contribuindo para o aparecimento de doenças. Segundo o espírito Miramês, a mente é como o chuveiro da alma. Aquilo que pensais firmemente cairá sobre vós mesmos, de modo a vos libertar ou vos encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam as ideias. Assim, é importante estarmos atentos aos nossos sentimentos, mantendo a serenidade para que pensamentos perturbadores não venham prejudicar nosso corpo físico e espiritual. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Boa noite, Pai. Termino o dia e a vós entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.